E para entendermos mais sobre esse assunto, a nossa equipe, a pedido de você, preparou um documentário explicando a história, a arte e a literatura e todos os autores que destacaram ao longo dos séculos. Confira agora. A história do barroco no Brasil. No Brasil, o barroco ganhou impulso entre 1720 e 1750, momento em que várias academias literárias foram fundadas por todo o país. A obra Prosopopeia de Bento Teixeira marca o início do barroco no Brasil. O centro de riqueza da época era Minas Gerais, e foi lá que a produção artística ligada à igreja se concentrou. O arquiteto, entelhador e escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o grande representante dessa tendência nas artes plásticas. O estilo rococó predominava em suas esculturas de materiais típicos nacionais, como a madeira e pedra-sabão. Literatura. Na poesia, os autores que se destacaram foram Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira. Já na prosa, Padre Antônio Vieira, Sebastião da Rocha Pita, Nuno Marques Pereira. Características. As características barrocas são encontradas na parte interna da Catedral Metropolitana de Campinas, como mostram as fotos. As características presentes são: possui uma estreita relação das artes através da arquitetura e escultura intimamente ligadas. Valorização do entalhe na construção de altares com luxo na decoração e aplicação a ouro. Pintura de tetos com efeitos ilusionistas. Fachada simples, contraste entre a simplicidade do exterior com a opulência decorativa do interior. Era a tônica na arquitetura. E violentos contrastes de luz e sombra eram marcantes na pintura. Hoje em dia a arquitetura é muito limpa, mas o que a gente traz do barroco nos dias de hoje são algumas pinceladas em algumas tendências. Para vocês terem uma ideia do que o barroco está presente na arquitetura e na parte também de interiores, a gente tem como exemplo o hip chic. O hip chic é aquela decoração e arquitetura que a gente tem algumas pinceladas de rebuscado dentro do projeto. Um quarto que tenha molduras barrocas com dourados, algumas coisas com santos, é o que a gente tem representado da arquitetura barroca que veio para a tendência atual. O que a gente tem agora de modernidade que traz alguma coisa barroca, que a gente pode dar como exemplo, é a loja do Dolce & Gabbana e o restaurante e a balada do Dolce & Gabbana Gold. Lá nesse projeto, o que eles tentaram trazer foi aquela coisa do dourado, do ouro, que teve muito no movimento e que nos dias de hoje eles trouxeram com alguns materiais mais modernos. Então todas as paredes são forradas de bambus dourados em metal. O que tem no piso é uma pastilha dourada, que não existia na época, que é uma pastilha de vidro til, mas tem essa tendência do barroco. E tudo lá é muito ouro. E você tem uma sensação que você tem o barroco, mas com todos os elementos e revestimentos dos dias atuais.